Olá, alunos, aqui é a professora Sônia Bezerra. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre parágrafo, sua construção e estruturação. Vamos falar um pouco sobre a pontuação, revisando esses conceitos aí. Mas antes, uma pequena mensagem. Queridos alunos, a saudade de vocês é muito grande. Gostaríamos de estar em sala de aula presencial, frente a frente, para travarmos aquele diálogo recheado de conhecimentos e trocas de experiências. Mas sabemos dos perigos que essa pandemia nos trouxe. Não devemos deixar que esse tal vírus nos impeça de adquirirmos saberes que constroem nosso crescimento pessoal e, principalmente, intelectual. E sabendo do seu interesse em aprender e reaprender esses saberes, é que nós, professores, continuaremos buscando novos conhecimentos por meio de pesquisa e muito mais pelo amor que sentimos por cada um de vocês. Não desista da busca constante pelo aprender e aprender na qualidade pela qualidade. Vocês são muito mais do que pensam. Um grande abraço das professoras Sônia Bezerra, Sônia Coneglian, Daniele e Ceisa. Revisando conceitos. Vamos lá. Nós vamos revisar agora o que é a frase, o que é a oração e o que é o período. Frase é todo enunciado com ou sem verbo que tenha sentido completo. Exemplo: fogo, sem verbo, frase nominal. Estou em casa, com verbo, frase verbal. Nessa frase, estou em casa, nós temos o verbo estar. A oração é todo enunciado de sentido completo ou não que possui verbo. Exemplos: Maurício chamou o amigo. Chamou é verbo. Um verbo, uma oração. Ele pediu que colaborássemos. 2 verbos, portanto, 2 orações. Ele pediu, do verbo pedir, que colaborássemos, do verbo colaborar. Período é o conjunto de orações. Exemplos: fizemos o serviço. Uma oração, porque só tem o verbo fazer. E toda oração que tenha só um verbo, o período é simples. Estudei e fui para a escola. Nós temos 2 orações, 2 verbos, por isso o período é composto. Estudei, do verbo estudar, e fui, do verbo ir. Vocês lembram que na outra aula nós falamos sobre as palavras, que essas palavras se juntam, formam frases. Essas frases formam oração quando elas trazem verbo. Essas orações se juntam formando o período. E tudo isso reunido, nós temos o parágrafo, que é uma unidade de composição, que tem uma ideia central, tem as outras ideias que justificam essa ideia central, e para fechar a ideia, as ideias, para dar mais coerência e coesão, nós teremos a frase oração de conclusão. Então, o parágrafo, para ser completo, ele tem que trazer, em sua produção, 3 partes. A introdução, que é o tópico frasal, é constituída de 1 ou 2 frases curtas que expressam de maneira sintética a ideia principal do parágrafo. Nós temos o desenvolvimento, que corresponde à ampliação desse tópico frasal, corresponde às orações que justificam o tópico frasal. E para fechar, teremos sempre uma conclusão, que retoma a ideia principal e que fecha de forma coerente e coesa o nosso parágrafo. Temos um exemplo aqui.
Esse aqui nós temos o conteúdo, que é a água. Então, vocês vão ver vários parágrafos que trazem os conteúdos que vocês irão estudar nesse período de novembro. A água é um deles. Então, vamos lá. A água é um recurso natural de valor inestimável. Aqui nós temos um tópico frasal. Eu tenho que buscar formar o desenvolvimento com orações que justificam, que comprovam que a água é um recurso natural de valor inestimável. Então, vamos para a primeira oração. Mais que um insumo indispensável à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, a água, né, é vital para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos. Vamos para mais uma oração. A água mantém, né, em equilíbrio os ecossistemas. Mais uma oração é ainda uma referência cultural e um bem social indispensável à adequada qualidade de vida da população. Então, nós temos aí de vermelho tópico, de verde, de amarelo e de vermelho clarinho o desenvolvimento. E para fechar essa ideia, nós temos a frase, né, a oração conclusiva. Portanto, preservá-la é a obrigação da humanidade, já que a água é o elemento que garante a existência do homem no mundo. Para ficar bem mais claro, nós vamos construir agora esse parágrafo aqui. Ele traz como tópico frasal o seguinte: os alunos dos quintos anos são incríveis. Esse é o meu tópico frasal. Agora eu preciso fazer o meu desenvolvimento. E nesse meu desenvolvimento, eu tenho que buscar orações que justificam o porquê dos alunos dos quinto anos serem incríveis. Então, eu vou formar aqui com vocês aqui a primeira oração. Por que eles são incríveis? Porque eles gostam muito de ler e escrever. Isso é algo incrível. Aí eu preciso de mais uma oração. Eles são incríveis porque para essas crianças, ir à escola é muito prazeroso. Não satisfeito, mais uma oração. Além de gostar de ler e escrever, de ir à escola, né, sentir que a escola é prazeroso, interagem constantemente com seus professores e colegas. Isso realmente é incrível. E para fechar a minha ideia, eu trago a oração conclusiva. Se eles são incríveis por tudo que está escrito em verde, eu tenho de dizer o seguinte: portanto, são alunos que mais se destacam na escola. Tudo isso junto forma o nosso parágrafo. Entenderam, gente? Como é fácil fazer um parágrafo? A ideia central, o que justifica a ideia central e a nossa conclusão. Vamos para o segundo, para o terceiro, né? Parágrafo. De vermelho eu tenho meu tópico frasal. Ser correto e verdadeiro é condição essencial para o crescimento humano, para o desenvolvimento sustentável de um povo. Esse é meu tópico frasal. Aí de lilás tem o meu desenvolvimento, ou seja, as minhas orações. Ética é não jogar o papel no chão, é não tentar dar um jeitinho, é pagar os impostos, é não querer levar vantagem, é exercer os direitos, mas principalmente os deveres da cidadania. Devemos esperar do outro o comportamento ético, sim. Então, eu estou justificando aí essa condição, né? De ser correto e verdadeiro, tá? Então, eu tenho que dar uma conclusão. Por isso, de preto aí, é imprescindível que cada um faça a sua parte antes de tudo. Então, nós temos esse parágrafo que tem as 3 partes. Mais um, que é outro conteúdo de história. A condição de vida dos africanos e dos negros escravizados nascidos no Brasil era extremamente precária. Nós temos que encontrar ideias
que justifica essa condição de vida, né, extremamente precária. Por que é precária? Porque, além de serem submetidos ao trabalho forçado, eles eram também submetidos, né, a tratamento degradante e humilhante. Não tinha direito a tratamento médico, a educação e a qualquer tipo de assistência social. Isso está justificando a condição de precariedade da vida dos escravos. E aí fecha o parágrafo dizendo: tudo isso aqui, confirma o processo de uma desumanização dos negros e a permanência do racismo no Brasil. Mais um aí, que é do conteúdo de música. Escutar é ser capaz de ir além do simples ouvir, meu tópico frasal. É captar o sentido dos sons, perceber e compreender sua estrutura, sua forma, seu sentido. É prestar atenção e estar interessado naquilo que está ouvindo. Meu desenvolvimento. Portanto, quanto maior o conhecimento de sons e de música, maior será a sua compreensão. A conclusão. Lembram da importância da pontuação? Foi dada no vídeo anterior um testamento para ser pontuado, porque o dono da herança morreu e deixou o texto sem pontuação. Então, na primeira pontuação aqui, os bens vão ficar com a irmã dele. Na segunda pontuação, com o sobrinho, na terceira, com o alfaiate, e aos pobres, na última. São 4 pontuações diferentes, tá? Eu vou ler só uma aqui para você perceber como a pontuação muda o sentido das coisas. Deixa os bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Então, aqui na última pontuação, quem fica com a herança do Senhor lá são os pobres. Espero que vocês tenham pontuado exatamente assim na tarefa, viu? Mas a vírgula tem um poder incrível, ela muda o sentido das coisas. Vejamos. Se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. O segundo exemplo. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelho. Então, no primeiro exemplo, quem fica de joelho, né, são os trabalhadores, porque o poder pertence aos empresários. No segundo exemplo, quem tem a força são os trabalhadores e quem ficam ajoelhados são os empresários. Aqui é só um exemplo de como a vírgula tem poder e muda o sentido. Mas sabemos que não tem só a vírgula de pontuação, né? Nós temos o travessão, a reticência, nós temos a exclamação, a interrogação, os 2 pontos, né? Nós temos o colchete, o travessão, que também são sinais de pontuação. Aqui tem um texto chamado Diálogo de Todo Dia, que é de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ler para todos vocês. Alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala. Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja surdo, mudo. Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber quem está no aparelho. Ah, sim, no aparelho não está ninguém. Como não está se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então, quem está fora do aparelho? Agora melhorou. Eu estou para servi-lo. Não parece. Se fosse para me servir, já teria dito quem está falando. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá. E um não conhece o outro.
Se eu conhecesse, não estava perguntando. Então, por aqui você vê, né, que a pontuação ela traz esse sentido, essa coerência, né? E há principalmente o entendimento do texto. Hora da atividade. Responder às atividades da apostila após ter assistido aos vídeos, né? E ter lido os textos, porque a leitura vai facilitar a resposta, tá? Então, leiam bastante, estudem bastante para poder responder. Nessa aula, e por estar trabalhando a consciência negra, a gente colocou um vídeo, um filme brasileiro com o nome O Xadrez das Cores. Vocês vão assistir a esse vídeo e logo após vão produzir o texto, tá? Falando sobre essa questão do preconceito e de como a cultura negra, né, contribuiu para a identidade do povo brasileiro. Eu agradeço, mas não ficarei apenas pelas palavras, porque vocês merecem todas as minhas melhores ações. Professora Sônia Bezerra, LEM, novembro de 2020. Até a próxima.